Passar um dia preso no trânsito ou sem internet pode ser terrível, mas são apenas pequenos contratempos em comparação com os eventos terríveis pelos quais nosso planeta Terra já passou. É incrível como as formas de vida em nosso planeta foram extintas repetidamente ao longo da história. Imagine, por exemplo, uma era de gelo cobrindo tudo, ou uma chuva intensa de meteoros, ou até mesmo uma colisão com outro planeta. Hoje, vamos explorar os 7 dias mais catastróficos que já ocorreram na história da Terra. Antes de prosseguir, gostaria de convidá-lo a se inscrever clicando no botão vermelho abaixo. Dessa forma, você não perderá nenhum dos nossos vídeos futuros. O impacto de Theia. Ao longo de milhões de anos desde a formação da Terra, ocorreram situações adversas que moldaram o estado atual do planeta. Em um momento remoto, nosso planeta foi colidido por um outro corpo celeste chamado Theia. Nessa época, a vida na Terra ainda não existia, e planeta Theia tinha aproximadamente 10% da massa do planeta Terra. O impacto de Theia, que tinha quase o tamanho de Marte, teve um efeito transformador em nossa superfície. O impacto foi tão intenso que parte do núcleo de Theia fundiu-se com o núcleo da Terra, e uma parte da crosta da Terra foi lançada ao espaço, formando anéis de poeira semelhantes a anéis de Saturno. Com o tempo, essa poeira vagando no espaço caiu na Terra na forma de milhares de meteoritos. Alguns desses meteoritos se uniram e formaram o que hoje chamamos de Lua. Esse impacto catastrófico foi essencial para a existência da vida na Terra, pois a Lua estabilizou o eixo de rotação do nosso planeta. Sem essa colisão, é incerto se haveria vida em nosso planeta ou se seríamos apenas mais um planeta comum. Bombardeio tardio. O período do intenso bombardeio tardio ocorreu aproximadamente 150 milhões de anos após o impacto de Theia. Nessa época, a Terra estava enfrentando uma intensa chuva de asteroides. Acredita-se que já existissem oceanos e uma crosta sólida na Terra, talvez até mesmo a presença de vida. No entanto, algo aconteceu e tudo foi praticamente recomeçado do zero. O deslocamento das órbitas de alguns planetas mais distantes do Sol resultou na liberação de milhões de asteroides em direção ao Sistema Solar. A Lua também foi atingida milhares de vezes por esses asteroides, formando as crateras que podemos observar hoje. Durante esse evento, a Terra foi bombardeada por milhões de anos, mas esse bombardeio trouxe consigo metais preciosos, como ouro, prata e platina, enriquecendo nosso planeta. A bola de neve. Talvez você não esteja ciente, mas a Terra passou não apenas por uma, mas por várias eras glaciais ao longo de sua história. A última era glacial documentada ocorreu cerca de 20 mil anos atrás. No entanto, muito antes disso, houve um período ainda mais desafiador, o conhecido como Terra Bola de Neve, que aconteceu milhões de anos atrás. Durante esse período, os invernos eram muito mais longos, e praticamente todo o planeta estava congelado. A primeira ocorrência desse fenômeno ocorreu há 2,4 bilhões de anos. Os cientistas acreditam que o surgimento da vida na Terra pode ter sido a causa desse evento. No início, a Terra era rica em gás metano, um gás que aquece a atmosfera. Os primeiros organismos que surgiram aqui na Terra realizavam a fotossíntese e liberavam oxigênio, o que acabou oxidando o metano presente na atmosfera, transformando-o em dióxido de carbono. Sem o metano para aquecer a atmosfera, o planeta congelou. Acredita-se que o descongelamento ocorreu devido a atividades vulcânicas profundas, liberando calor e aquecendo novamente a Terra, possibilitando o retorno da vida. A Grande Morte, a maior extinção em massa da história de nosso planeta, ocorreu aproximadamente 250 milhões de anos atrás, durante o evento conhecido como Extinção do Permiano. Nessa época, existiam principalmente répteis e animais marinhos, mas cerca de 90% das espécies foram dizimadas. A causa mais provável dessa extinção em massa foi a erupção de um enorme vulcão que abriu uma gigantesca fenda na região da Sibéria. Esse vulcão permaneceu ativo, liberando lava por milhões de anos, e a Terra ficou praticamente em chamas, com temperaturas extremamente altas. Esse aumento de temperatura foi tão intenso que acabou matando a maioria das espécies que habitavam o planeta. As poucas plantas que sobreviveram a esse calor extremo também pereceram devido à liberação excessiva de gás sulfídrico. Esse evento catastrófico ocorreu há 250 milhões de anos e foi um dia terrível para a Terra, resultando na eliminação de muitas formas de vida. A extinção do Ordoviciano. Nosso planeta já enfrentou quase 5 extinções em massa, resultando na eliminação de aproximadamente 99% das formas de vida existentes aqui na Terra.
A primeira dessas extinções em massa ocorreu há cerca de 450 milhões de anos. A extinção do Ordoviciano é a mais enigmática, pois pouco se sabe sobre o que realmente aconteceu durante esse período. Naquela época, a Terra já possuía 3 grandes oceanos e 4 continentes. Alguns estudos sugerem que uma nova era glacial pode ter sido a causa dessa extinção, congelando tudo e todos ao redor. Outras teorias apontam para a possível explosão de raios gama cósmicos, que resultou na destruição da camada de ozônio. Sem a proteção dessa camada, a radiação poderia entrar e causar a destruição em larga escala. Existe também um estudo que sugere que a resposta a esses raios ocorre a cada 64 milhões de anos, o que poderia explicar o ocorrido durante o Ordoviciano. Esses são alguns dos possíveis motivos que poderiam ter causado a extinção mais misteriosa de todos os tempos. No entanto, ainda há muito a ser descoberto e compreendido sobre esse evento. Evento KT. A extinção em massa mais conhecida e amplamente discutida é o evento KT, que ocorreu há cerca de 65 milhões de anos e teria dizimado todos os dinossauros, abrindo caminho para o surgimento dos mamíferos. A teoria mais aceita é que a Terra tenha sido atingida por um asteroide do tamanho do Monte Everest. O impacto foi tão devastador que destruiu grande parte da vida terrestre, e as espécies que sobreviveram inicialmente acabaram morrendo logo em seguida, devido aos efeitos colaterais desse evento catastrófico. Outra teoria sugere que a extinção dos dinossauros foi causada por erupções vulcânicas constantes, que ocorreram por milhões de anos, antes mesmo do impacto do asteroide. Alguns ainda acreditam que não foi apenas um gigantesco asteroide, mas sim milhares deles que atingiram a Terra. A verdade é que não sabemos qual teoria é a mais correta, mas sabemos que, se não fosse por esse evento, é provável que nós não estaríamos aqui hoje. Apocalipse solar. Até agora, já vimos que a Terra enfrentou várias adversidades e passou por diversas extinções em massa. A última grande catástrofe foi a extinção dos dinossauros, abrindo caminho para a existência humana. Mas qual seria o pior dia que poderíamos realmente enfrentar? De acordo com os cientistas, a próxima extinção em massa que poderia ocorrer na Terra é o apocalipse solar. Claro, isso é se a vida aqui durar até lá. O apocalipse solar é, sem dúvida, a maior catástrofe que pode ocorrer na Terra. A ciência nos diz que, daqui a cerca de 5 bilhões de anos, nosso Sol morrerá. Quando o combustível nuclear do Sol se esgotar, ele passará por uma transformação massiva e se expandirá para um tamanho 200 vezes maior do que o atual. Durante esse período, o Sol se expandirá tanto que engolirá Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. Mas não se preocupem, a Terra já estará tão quente nessa época que tudo aqui será morto. Será praticamente impossível existir vida durante esse período. A cada 1 bilhão de anos, o Sol fica 10% mais quente, mais brilhante e maior. Portanto, mesmo antes de o Sol se tornar gigante e engolir a Terra, seu calor será tão intenso que provavelmente derreterá montanhas, evaporará oceanos e águas, e incinerará praticamente todos os seres que habitam o planeta. No entanto, 5 bilhões de anos é um longo tempo, e algo que pode acabar com a vida na Terra pode acontecer muito antes. Grande parte do dióxido de carbono já terá escapado para o espaço pela atmosfera, o que trará dificuldades para a vida vegetal. Quando isso ocorrer, a temperatura na Terra será tão alta que poucos seres vivos serão capazes de sobreviver. É por isso que muitos cientistas alegam que a vida animal pode desaparecer aproximadamente daqui a 500 milhões de anos. Então, teremos que esperar pelo apocalipse solar para que a vida na Terra deixe de existir mais uma vez. Mas qual será o verdadeiro motivo para o silêncio? Qual será o verdadeiro fim da humanidade?